Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pedi o que quereis que tu te dei. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benevolência com Davi, meu pai, e a mim fizeste rei no seu lugar. E agora, pois, o Senhor, o Deus, confirme-se a tua palavra, dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre o povo, numerosos como o pó da terra. E dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possas sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E então Deus disse a Salomão: Porquanto haveis isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazendas e honra, nem a morte do que te aborrece, e nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza e fazendas, e honra qual nenhum rei antes de ti teve, depois de ti não haverá. Amém? Senhor Deus Pai, estamos aqui na tua presença nessa noite, para te honrar, Senhor, te adorar, louvar o teu santo nome, Pai. Senhor, nessa noite fala conosco através da tua palavra, Senhor. Pai, primeiramente fala comigo, Senhor, nessa noite, e fala com a tua igreja, Pai. Porque tu, Senhor, é o Deus da promessa, é o Deus do milagre, é o Deus que nos abençoa. Nessa noite, seja feita a tua vontade, o teu querer. Que não seja a nossa vontade, Senhor, mas a tua vontade prevaleça no nosso coração nessa noite. Que a honra e a glória, Pai, nessa noite, seja entregue nas tuas mãos. Nós te louvamos, a Deus, damos glória e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Glória a Deus, irmão. A palavra do Senhor diz que Davi era um servo do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem honrado, um homem que fazia a obra do Senhor dignamente. Era um homem que Deus o amava. O Senhor Deus amava Davi, porque Davi ele foi chamado. Davi não era capacitado, o próprio Deus veio quem capacitou Davi. Porque Davi era um amarelo, uma pessoa que ninguém queria, ninguém dava crédito a ele, porque era um Zé esquerdo, que nem chama o povo, né? Uma pessoa que não tinha, eu creio que Davi ele era uma pessoa que não tinha leitura, Davi não tinha entendimento, não tinha sabedoria, não tinha nada, mas Deus ele não chama capacitado, Deus ele chama e capacita. Porque quando Deus capacita, quando o homem capacita o homem, ele não serve para nada, ele só serve para falar besteira. Mas quando Deus capacita, a pessoa só fala coisa dele, porque não abre a boca para falar nada no ser de Deus, porque se abrir é o próprio Deus é quem vai cobrar, não é o homem, mas sim Deus é quem cobra. E Davi ele foi chamado, fez a obra do Senhor, mas chegou um tempo que Davi ele ficou velho. E aí ele queria construir a casa do Senhor. E ali ele falou com o Senhor que ali ele ia preparar todo o templo do Senhor. E aí o Senhor disse: Olha, Davi, você não pode construir minha casa, porque a tua mão está cheia de sangue. Porque Davi era um guerreiro, Davi era um general, Davi era uma pessoa que lutava. Então ele não poderia construir a casa do Senhor. E aí o Senhor disse: Olha, um descendente seu vai levantar a casa do Senhor, a minha casa. E ali tudo aconteceu para que ali nascesse Salomão.
Davi tinha muitos filhos, eles poderiam usar qualquer um daqueles filhos, mas não. Deus queria que usasse Salomão. Olha, bota Salomão é quem vai fazer essa obra, é quem vai fazer a minha casa. Realmente, Salomão, quando Davi estava velho, já estava para morrer, Davi ele mandou chamar Salomão, e os irmãos de Salomão queriam o reinado, mas Deus não quis. Deus sabia o coração daquele espírito de Davi, e sabia que no reinado não poderia nenhum ter a capacidade de reinar o reinado de Davi. E ali se levantou, ali num casamento atribulado, algo que aconteceu com Davi. Nasceu o primeiro filho, mas morreu, que foi do pecado. Mas o segundo filho já veio preparado. Deus preparou aquele segundo filho de Davi, que era Salomão, para fazer a obra, para construir para reinar no reino de Davi, tomar posse do reino, ser rei e construir a casa de Deus. E Salomão aqui ele usou com benevolência a Deus, a Davi, porque Deus usou algo especial para abençoar Davi. E ali Salomão disse: olha, Senhor. E ali na madrugada o Senhor apareceu a Salomão e disse: olha, Salomão, pede o que tu queres. E aí Salomão disse: olha, Senhor, eu só te peço uma coisa, duas coisas que eu vou te pedir. Eu quero que o Senhor me dê entendimento e sabedoria para cuidar do teu povo. Salomão não falou do meu povo, Salomão falou do teu povo, que o povo não era de Salomão, ele ia só cuidar, o povo era de Deus, e ali ele ia cuidar daquele povo. E ele disse: Senhor, me dá entendimento e sabedoria para que eu possa cuidar do teu povo. E ali realmente o Senhor falou com Salomão e disse: olha, pediste bem. Eu pensei que tu ia pedir riqueza, eu pensei que tu ia pedir muitas coisas, muitos anos de vida, eu pensei que tu ia pedir que acabasse com os teus inimigos, porque Salomão, rei Davi, tinha muitos inimigos, mas Salomão também tinha os inimigos dele. O próprio pessoal de casa era inimigo de Salomão, porque ninguém queria que ele tomasse posse do reinado. E o reinado de Davi, ele foi conturbado, muitos queriam estar no trono de Davi, mas ele não poderia estar no trono de Davi. Por que não poderia estar no trono de Davi? Porque só Salomão foi escolhido pelo próprio Deus. E ali Salomão ele começou a reinar, começou ali a fazer o ídolo do Senhor, começou a cuidar do povo de Deus. Salomão ele estava indo bem, ele estava sendo um rei abençoado, um rei sábio. Sabe, naquele tempo as rainhas elas vinham de longe para entender, conhecer o reinado de Salomão, conhecer a riqueza, a sabedoria de Salomão. Salomão era um rei muito rico, um homem muito preparado, um homem sábio, um homem que se vestia muito bem, porque a palavra de Deus diz que os passarinhos não se vestem os passarinhos como rei Salomão. Os passarinhos se vestem muito mais do que o rei Salomão. Você imagina, né? Os animais, Deus preparou os animais, e Salomão, para se vestir, tinha que ter riqueza, tinha que ter muito ouro, mas os passarinhos não precisam de riqueza. O próprio Deus é quem veste eles, é quem faz o milagre ali, troca a penazinha deles, fica tudo bonitinho e nem gasta nem um centavo. Esse é o próprio Deus que faz. E aí Salomão ele começou a trabalhar, começou ali a construir a casa do Senhor, ele começou a levantar aquele templo do Senhor. E Salomão ele era uma pessoa que tinha muita sabedoria, muita riqueza, porque as pessoas elas traziam riqueza para a casa de Deus, para ali para o reinado de Salomão. Ele tinha tudo de ouro, tudo que era de ouro o Salomão tinha, porque era um homem sábio, um homem que sabia conversar, sabia se explicar, sabia falar para as pessoas, sabe? E ali ele conseguiu
ser uma pessoa muito rica, e as rainhas elas vinham de longe para ali entender a sabedoria de Salomão. Toda aquela sabedoria saiu porque ele era um homem tão sábio, mas ele não sabia que era do próprio Deus. Foi o próprio Deus que o abençoou, foi o próprio Deus que ensinou a Salomão, foi o próprio Deus que preparou Salomão, e ali ele fez com que Salomão fosse um homem sábio, tivesse sabedoria. Não é diferente de hoje, irmão. Hoje, para estar numa igreja, sabe, cuidar do povo, tem que pedir sabedoria a Deus, porque se não pedir sabedoria a Deus para cuidar do povo, aí a igreja não vai para frente, porque a palavra de Deus diz que o povo, cada mente, cada cabeça é diferente uma das outras, sabe? O animal, você manda, ele vai e ele obedece, senta, ele senta, sabe? E você obedece, o animal obedece qualquer homem, o animal. Mas o homem é diferente, o homem é melhor do que o animal. O homem não tem sabedoria, muitas vezes não tem a sabedoria de Deus. Aleluia. Não tem a sabedoria de Deus. E a gente, para cuidar de pessoas, tem que pedir muita sabedoria, sabe? Porque muitas vezes as pessoas se levantam contra o dirigente da igreja, contra o pastor, se levanta, sabe? Às vezes eles querem fazer do jeito deles, não querem fazer do jeito que Deus quer. Porque se nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, quem capacita é o próprio Deus. Não é o homem que vai nos capacitar, é o próprio Deus que vai nos capacitar. E o chamado, Jesus ele veio para todos, mas nem todos vão ser chamados, nem todos vão subir, porque nem todos querem dar o braço a você, nem todos querem ouvir a voz do Senhor, nem todos querem o entendimento de Deus, sabe? Muitas vezes a gente está aqui, e aí se você começa a pregar, a fazer a obra, muitas vezes o coração nosso já começa a dizer: eu sou o melhor, eu sou bom, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano. E aí o coração vai começando a se encher, sabe? Chega uma hora que as pessoas vão dizer: esse é o meu pastor, esse é o meu pregador, sabe? Aquilo ali vai direto ao coração do pregador, ao coração daquele que está ali na frente do trabalho, sabe? E muitas vezes, irmão, nós, pessoas, é que matemos o nosso pastor. Muitas vezes são nós que matemos o nosso pregador, sabe? Com a nossa querer exaltar o homem, e a gente próprio mata o nosso pregador. O cara vem e prega, aí a pessoa diz: esse é o meu pastor, esse é o meu pregador. E aquilo, se ele não tiver entendimento e sabedoria do Senhor, vai ao coração dele, e aí ele começa a querer ser mais do que o outro, e aí ele começa a dizer: eu já posso, eu já sei, eu já vou fazer isso. Ele não espera Deus mandar, ele não espera Deus preparar, ele não espera Deus dizer vai, sabe? Ele não vai esperar, ele não espera, ele já acha que tá bom, o povo está gostando. Irmão, a palavra de Deus diz que aqui, quando o pregador vem pregar, não é que o povo tem que gostar, o povo tem que receber, porque é a palavra de Deus. Quem tem que gostar aqui é Jesus, quem tem que dar o aval é o Senhor, é Ele que tem que gostar da sua pregação, é Ele que tem que gostar do seu louvor. Quando você louva aqui, é o Senhor que recebe, não é o homem. Quando você prega, é o Senhor que recebe a pregação, não é o homem. Nós estamos aqui só para receber a palavra, porque a palavra ela vem de encontro ao meu e ao seu coração. E Salomão ele se fez isso. Salomão ele se engrandeceu porque era um homem sábio, um homem puro, um homem que fazia as coisas ali para Deus, mas ele deu ouvido à voz do inimigo. Salomão ele estava no ágio, ele estava numa preparação muito boa, mas aí Salomão, cada pessoa, cada família, cada rei, aquele ali chegava, mandava-se a rainha,
e ele se interessava por a rainha, porque ele casava com aquela rainha, e a partir dali o próprio rei ia ser algo para ele. O próprio rei ia estar ali, não ia brigar com Salomão, porque era sogro dele. E toda rainha que vinha visitar Salomão já casava com aquela rainha, porque ali fazia uma aliança com os reis, uma aliança que ele fazia para que não havesse briga, para que não havesse guerra. Era diferente do pai dele. O pai dele era diferente. O pai dele não tinha aliança com ninguém, só com o próprio Deus. Mas Salomão, ele tinha a sabedoria de Deus, ele fazia aliança com os reis, para que não havesse briga, para que não havesse guerra. E aí Salomão, um certo dia, muitos casamentos, Salomão ele começou a fazer algo que Deus não se agradava. Salomão ele começou a fazer festa para ídolos, das rainhas, das mulheres dele. Ele tinha que fazer porque era mulher, mas se ele tivesse a sabedoria que Deus deu a ele não precisaria fazer algo para os ídolos dela. Ele tinha que ter o entendimento de ganhar aquelas mulheres para o Senhor, ganhar aquelas almas para Deus. Mas ele já começou ali, o entendimento que Deus deu a ele já não tinha mais. No final dos tempos de Salomão, no começo ele era uma pessoa que fazia tudo para Deus, tudo era de Deus, tudo era preparado para Deus. Mas na velhice de Salomão, ele já começou a se engrandecer. Eu sou o cara, eu sou o melhor. Ele começou a se engrandecer. E aí Deus viu que ele estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado, fazendo algo errado para Deus. E ele começou a pagar um preço, porque aí ele começou a levantar altares para ídolos das mulheres, das princesas que ele casou. E aí ele começou a desviar do caminho do Senhor. Ele começou a fazer coisas erradas. E o que acontece hoje, irmão? O que acontece hoje na nossa vida, na nossa vida, que nós tanto faz a obra de Deus. Quando o homem ele chega ao ágio, quando o homem ele consegue começar a fazer algo para Deus, e ele começa a dizer que ele já sabe tudo, ele é o cara, aí o coração dele já passa para Satanás. O coração dele já entra com Satanás, porque muitas vezes ele vem aqui e prega a palavra, mas a palavra já não é mais, o Espírito Santo já não está mais com ele, porque o Espírito Santo ele não contribui com nada errado. O Espírito Santo ele não está perto de pessoas erradas. Sabe, muitas vezes as pessoas vêm até aqui, pula, grita e faz aquele agir, mas para dizer que está com o Espírito Santo. Mas é diferente, a palavra que é pregada quando o Espírito Santo está, você sente um arrepio, você sente algo bom, você sente a presença do Senhor. Mas quando é do homem, irmão, nós não sentimos nada. Entra aqui e sai aqui, porque a palavra ela não veio ao nosso coração, porque o próprio Espírito Santo muitas vezes não deixa que a palavra venha ao nosso coração, porque se vier a palavra ao nosso coração, nós vamos se desviar do caminho do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, sabe, quando nós falamos da Santa Ceia, no versículo 33, sabe, 1 Coríntios 11, 23, começa mais no 33, a palavra do Senhor diz que no meio de nós há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, e a palavra se cumpre, porque muitas vezes a palavra ela vem ao nosso coração, muitas vezes Deus ele tem algo na minha vida e na sua, a palavra vem ao nosso coração e Deus está dando entendimento para que você receba aquela palavra. Muitas vezes a palavra ela vem dura para o nosso coração, é porque Deus tem propósito na tua vida e na minha vida. Porque se Deus não tivesse propósito na minha vida e na sua, irmão, a palavra ela não vinha a nos afrontar, a palavra ela não vinha direto ao nosso coração, porque muitas vezes
nós achamos que estamos certos, achamos que estamos fazendo algo certo, e o Espírito Santo diz: você está errado, não entra por aqui, não anda por aqui, não faz isso. Sabe, o Espírito Santo, ele chora porque ele veio para nos consolar, ele veio para andar conosco. Sabe, Jesus, quando ele veio, o Pai disse: filho, não precisa você ir, mas Pai, eu quero ir, eu quero entender o que meus irmãos querem, eu quero entender o caminhar, eu quero caminhar com eles, eu quero comer o que eles comem, eu quero beber o que eles bebem, eu quero entender o coração deles. Sabe, e o Pai disse: filho, então vai, mas tu vai sofrer. Sabe, você vai sofrer, não tem problema, Pai, eu vou assim mesmo. Jesus, ele veio, morreu por nós, deu a vida numa cruz ali, pagou um grande preço, se fez de maldito por eu e você, para entender o que a nação queria, para entender o que é que o super-humano quer. Porque o coração nosso, muitas vezes, irmão, nosso coração é falho, o coração do homem é falho, da mulher é falho, mas o nosso coração não é o que bate, não é o que bombeia o sangue, o nosso coração é a mente. Sabe, Deus usa o nosso coração, é a nossa mente. Muitas vezes pensamos tantas coisas perante o dia, quantos pensamentos não vêm à nossa cabeça, milhares e milhares de pensamentos, pensamento bom, pensamento ruim, pensamentos maus. Sabe, muitas vezes nós temos que entender que quando vier os pensamentos maus, nós temos que repreender. Quando vier os pensamentos ruins, nós temos que repreender, porque muitas vezes aqueles pensamentos não são de Deus. Pensamento mau não é de Deus, mas sim o pensamento bom, esse é de Deus. Então temos que entender que Salomão, ele foi um bom rei. Salomão, ele foi um homem abençoado, um homem que fazia algo para Deus maravilhoso, um homem que tinha o entendimento que Deus o deu, tinha a sabedoria que o Senhor Deus deu a ele. Mas ao final dos tempos, quando ele já estava todo preparado, já velho, ele começou a sair dos caminhos do Senhor. E não é diferente de hoje, não é diferente. Nós estamos aqui no auge tão grande, você vê a pessoa, sabe, eu digo por você, porque a nossa igreja, essa igreja aqui, eu já presenciei muito jovem nós tínhamos na igreja, tudo fervoroso, tudo louvava, tudo tocava, era uma bênção do Senhor, mas por algo, pessoas que não sabiam fazer, não tinham capacidade de ensinar os jovens, não tinham capacidade de fazer essa obra de jovem. Jovem não é só dizer, vá fazer, faça isso, não. O jovem tem que entender, tem que pedir sabedoria a Deus para cuidar de jovem, cuidar de criança. Sabe, nós tínhamos muito jovem, mas sabe, alguém que estava aqui cuidando do jovem, estava uma bênção, irmão, estava uma bênção, Deus estava usando tremendamente. Mas Satanás não queria aquela pessoa, Satanás, ele tinha que derrubar aquela pessoa, porque ele estava indo bem, tinha muito jovem, ele cuidava do jovem, ele pregava, ele louvava, ele fazia tudo para o jovem, e o jovem estava tudo preparando, se preparando, tudo preparado. Aleluia. Mas um dia, uma pessoa usada por Satanás foi lá na orelha dele e disse: olha, tu está errado, para que isso? Tu está crescendo na igreja dos outros, sai daí, e sai daquele lugar não. E aí aquela pessoa deu ouvido a Satanás, e aí saiu e nunca mais se retornou, nunca mais se aprumou, porque deu ouvido a Satanás. E Satanás também usou, aquele que ele usou também está pior do que o outro, está pior, porque deu ouvido à voz de Satanás. Deus, nessa noite, ele está nos dizendo: quando vier a voz ruim, repreenda. Quando vier pessoas jogar na sua orelha que você tem que fazer isso, bota o joelho no chão, peça entendimento e sabedoria ao Senhor, porque Ele lhe dá entendimento e sabedoria quando for fazer uma coisa.
sair dos caminhos do Senhor. Irmão, para nós entrar, é difícil para nós entrar nos caminhos do Senhor, é muito difícil. Mas para sair, irmão, só basta um açougue, só basta uma palavra, só basta um ouvir, só basta na orelha, sabe? Para sair dos caminhos do Senhor, é muito rápido. E aí, quando você sai dos caminhos do Senhor, para você voltar, é muito difícil. 99% você não, quando a pessoa está desviada do caminho do Senhor, 99% é difícil de você voltar. Por que é difícil de voltar? É porque você deu ouvido à voz do inimigo. E o inimigo ele não vai querer não, irmão. O inimigo jamais ele quer que você esteja na casa do Senhor, não. Sabe? Pessoa outro dia falaram para mim: pastor, a sua igreja tem pouca gente. Eu digo: meu irmão, o importante não é quantidade, não é quantidade não, é qualidade. É qualidade. Pode ter 2 ou 3 aqui, sendo qualidade a Deus, ele vir buscar Deus, aí não é, isso é importante. Não adianta a igreja estar cheia e muitos fazendo algo errado, muitos querendo subir, muitos querendo fazer coisas que não é de Deus. Não adianta, melhor ter pouco, mas ter qualidade, buscar Deus, sabe, conforme a palavra manda, para que nós venhamos fazer essa obra, irmão, seriamente. Jesus ele nos capacita, ele busca, ele chama cada um de nós. E as pessoas olham para você e dizem: fulano ali só quer ser santo, fulano só quer ser o melhor. Não, irmão, nós somos santos sim, nós fomos chamados para isso, para santificar. Quem for santo, santifique. Quem for errado, erre mais. A palavra do Senhor diz isso. Quem for santo, santifique. Quem for errado, erre mais. Porque nós estamos nos últimos dias. Salomão, se ele tivesse um pouquinho mais de sabedoria, ele tinha feito coisas melhores para Deus. Mas a sabedoria que Deus deu a ele não soube usar. No final dos tempos, quando ele ficou velho, ele já esqueceu o que Deus ensinou. E muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós estamos no auge, estamos fazendo a obra, estamos batalhando, mas Deus ensina, Deus fala: vai por aqui, anda, faz assim, assim. E aí quando chega uma hora que a gente sai dos caminhos do Senhor, chega uma hora que a gente não recebe mais palavra, chega uma hora que a gente não quer mais buscar Deus, chega uma hora que a casa do Senhor para a gente já é canseira. É canseira, sabe, irmão? Se eu pudesse estar todo dia dentro da casa do Senhor, sabe, eu morreria feliz, porque é o único lugar que nós temos paz. É o único lugar, irmão, que você busca paz. É o único lugar que você busca o amor. É o único lugar que Deus aqui, quando você está na casa do Senhor, sabe, muitas vezes as pessoas dizem: ah, não vou para a casa do Senhor não, porque toda vez que eu vou, eu vejo o pastor orar, pedindo oferta. Não, irmão, a oferta sua é você. A melhor oferta que Deus recebe é você na casa do Senhor. Nós oramos: Deus precisa de dinheiro? Não, irmão, Deus não precisa não. Mas a obra dele precisa, mas nós só damos o que podemos, nós só damos o que tocar no coração nosso. Nós não somos obrigados não. A maior oferta que você traz à casa do Senhor é você de ouvir a palavra. Essa é a maior oferta que Deus quer que você faça. Por quê? Porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer preparar você para algo, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Jesus ele não faz um milagre na minha vida e na sua sem nós dar crédito não, sem nós dizer: Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra no meu lar, na minha família. Ele entra, mas se ele bater na tua porta e você não querer, ele não entra, ele fica de fora. Satanás ele entra na tua casa a hora que ele quiser, não bate a porta. Ele é escasso, ele é danado, ele é perigoso. Ele entra e sai a hora que ele quer. Mas Jesus não. Jesus só entra na tua casa se tu abrir a porta. O que é a porta? É a porta do coração, para que ele entre e se hará contigo. Então nessa noite eu creio que
nós temos que entender que o Senhor Deus, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você, Ele quer fazer um milagre acontecer na sua vida. Porque é merecimento? Eu mereço? Não, irmão. Nenhum de nós merece o amor de Deus, não. Nenhum de nós merece esse amor, mas Ele nos ama. No ventre da nossa mãe Ele já nos chamado, no ventre da nossa mãe Ele já nos amou, Ele já nos via de primeiro. Antes de nós nascer, Ele já conhecia eu e você, Ele sabia onde nós andávamos, Ele sabia o que nós ia fazer. E aí Ele me chamou, Ele fez esse milagre acontecer, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória, toda adoração é para Ele. Essa noite eu creio que Deus Ele falou ao meu coração, eu creio que Deus falou ao seu coração. Sabe que Jesus tem o melhor para você, Ele quer fazer o melhor, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a vida da sua família, para que naquele grande dia, irmão, Jesus voltar e nós poder subir, nós podemos estar preparados, porque só Ele é digno de honra, glória, adoração e louvor. Amém? Vamos orar nessa noite, irmão. Nessa noite nós estamos aqui apresentando o monarca, nós estamos apresentando ele ao diaconato. Essa noite a gente vai apresentar ele, depois vai